Olá, meus queridos, sejam bem-vindos. No e-mail que está vindo aqui, nós vamos acompanhar uma história de um marido machista, um marido ciumento, controlador e que depois tem um final surpreendente. Vamos acompanhar? Roda a vinheta. E antes do e-mail de hoje, deixa eu lembrar a você que aqui embaixo na descrição do vídeo tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: Olá André, sou fulana de tal, tenho 20 anos, sou da Bahia, peço que me chame de Aurora. Tá bom, Aurora. E o dito cujo de Fernando. Gostaria de agradecer pelos seus vídeos, eles me ajudaram a sair da dependência emocional a qual eu adquiri. Bem, vamos lá, vou contar minha história. Tudo começou no ensino médio. Eu era uma garota introvertida e fechada, tinha acabado de perder meu irmão, quando conheci o Fernando, um rapaz de sorriso maravilhoso e simpático. Começamos uma amizade e jogávamos Uno no intervalo, até que eu comecei a criar interesse por ele. Mas tinha um problema, ele gostava de outra garota da sala dele. No final do ano, ele ia viajar para outro estado. Então veio se despedir na minha casa. Demos um abraço e rolou um beijo no final. Era meu primeiro beijo. Depois disso, nunca mais nos falamos e ele foi embora. Passaram alguns meses e as aulas voltaram. E adivinha quem voltou também? O Fernando. Só que agora ele estava namorando a garota que ele gostava da sala dele. Os dois saíam de mãos dadas e se beijavam na biblioteca. Eu morria de ciúmes no começo, mas depois superei aquilo. E comecei a gostar de outro garoto de uma sala ao lado da minha. Ele era interessante e inteligente, mas eu tinha medo de acontecer o mesmo que o Fernando e deixei de lado o romance. O Fernando passou na faculdade e eu mudei de escola, pois era meu último ano letivo e só tinha vaga à noite na época. Comecei a namorar um rapaz, vamos chamar ele de Caio, no meu último ano. Ele era fofo e atencioso, mas a gente só se via na sala de aula, o que acabou atrapalhando o nosso namoro. Era muito mais uma amizade. Eu não sentia atração física por ele. Quando o ano acabou, terminamos e continuamos amigos nas redes sociais. A minha vida seguiu normalmente depois do ensino médio. Comecei a trabalhar e ganhar meu dinheiro, já estava juntando para sair da casa dos meus pais, pois eles me humilhavam. Enfim, um dia no trabalho meu telefone tocou e era a solicitação de amizade do Fernando. Já tinha se passado 3 anos desde nosso primeiro beijo. Eu fiquei chocada como ele tinha me encontrado e como ele ainda lembrava meu nome. Demorei 1 mês para aceitar, pois eu ainda tinha um sentimento por ele. Aceitei e ele logo mandou mensagem. Começamos a conversar e descobri que ele era meu vizinho. Então marcamos de nos encontrar e falar dos velhos tempos. Ele tinha mudado bastante, estava um rapaz seguro e fechado. Conversávamos sobre tudo e sobre a vida após o colégio. Foi uma tarde muito agradável. No final ele me beijou e eu senti uma atração inexplicável e um desejo enorme por ele. 2 meses ficando e tive a minha primeira vez com ele. Foi muito bom até meus pais descobrirem e começarem a ter raiva dele. Logo começamos a namorar e era tudo maravilhoso. A família dele não gostava muito de mim, por eu não ser da igreja. A avó dele achou camisinha no quarto dele, então colocou pressão na gente para nos casarmos logo, já que já tínhamos feito coisas de homem e mulher. Fomos morar juntos quando ele conseguiu um emprego fixo. No início era muito difícil, tínhamos pouca coisa, mas depois de uns 2 meses já tínhamos tudo na nossa casa. No nosso relacionamento, morando junto, era perfeito. Ele me tratava com respeito, apesar de ser muito ciumento. Com um tempo, ele começou a implicar com meu patrão e disse que mulher não precisava trabalhar. Começou. E apenas tomar conta da casa. Eu continuei trabalhando, pois precisávamos daquele dinheiro. Pois é. Né? Tinham poucas coisas e o cara não quer nem que você trabalhe. Não, se o cara fosse ainda rico, se o cara trabalhasse, sabe, no Ministério Público e ganhasse 30 mil por mês, então até vai, né? O cara falar pra você, não vai trabalhar não, fica de boa em casa. Mas
dá licença, né? Fomos morar em uma casa e era horrível. Tinha muitos ratos e era uma casa muito humilde, nem pia para lavar roupa tinha. Saímos da nossa antiga casa, pois o dono da casa aparentemente entrava na nossa casa quando saímos para trabalhar. Nessa nova casa, o Fernando, que já tinha histórico de depressão, começou a ficar triste e desolado por estar morando em uma casa como aquela. Até que eu e ele procuramos outro lugar para ficar. A casa era perfeita, adotamos um gato e nosso relacionamento melhorou. Mas o Fernando ainda estava triste com alguma coisa e nessa época eu não entendia que ele estava insatisfeito com o nosso relacionamento e a vida dele. Eu larguei o emprego para tentar deixar ele mais feliz. Entre parênteses, ela colocou burrice. Piorou a situação, pois ele continuava me ignorando dentro de casa, mudando de humor comigo e eu comecei a desenvolver crise emocional, sempre que isso acontecia. Até que um dia desses, minha mãe veio nos visitar e encontrou eu chorando no quarto, enquanto ele via a aula na sala. Eu falei o motivo e ela aconselhou a gente a separar, pois ele já não me amava mais. Eu pedi para conversar, mas ele disse que já estava cansado da vida de casado. Cansado da vida de casado. Então esse era o motivo da tristeza. Então fui morar com minha mãe, fiquei no fundo do poço, pois nada era recíproco. Ele tinha me usado apenas enquanto era conveniente. Solteira, eu descobri que ele tinha se envolvido com uma colega do trabalho dele. Passou 3 meses e ele insistiu com mensagens, mas eu tinha ido morar com meu pai um tempo até tirar ele da cabeça. Até que eu caí no papo dele e voltei para minha cidade. E voltamos a namorar. Minha mãe falou que aquilo era destruir minha autoestima, mas eu não me importei. E sua mãe estava com razão. Eu ainda gostava dele. Então voltamos a morar juntos, mas ele tinha mudado completamente em meses. Tinha ficado rabugento e ciumento ao extremo. Não me deixava ter amigos nem contato com minha família. E só podia trabalhar onde tinha mulheres. Ele mal me dava um carinho e sempre estava de cara fechada e só era carinhoso quando queria. Me perdoe o palavreado, quando queria transar, né, minha querida? Né? Não pode falar desse jeito que não tem problema. Mudamos de casa, pois ele tinha ciúmes dos vizinhos e fomos morar em outro apartamento. Nessa época, eu parei de me cuidar, pois ele criticava, dizia que queria chamar a atenção de outros homens. Ah, tá. Você passar uma maquiagem, dar uma produzida no cabelo, você tá se arrumando para outros machos. Ele surtou quando descobriu que fiquei com outro quando estava solteira. Quebrou as vasilhas da casa e chorou a noite toda. Gente, como tem gente problemática, não? Ele termina com você, tava cansado do casamento. Estava cansado da vida de casado e você deveria ter ficado igual um bibelozinho na prateleira esperando por ele? Ah, dá licença, vai. Mesmo depois disso tudo, ainda casei com ele. Então, pede, né? Pede. A vida tá mostrando, a vida tá falando, ó aqui, ó os sinais, ó, sabe? É como se estivessem pulando na minha frente e dando na minha cara. Escuta, ó o sinal aqui, ó. Ainda assim, eu quero casar e prometemos fazer diferente. Até no nosso casamento, ele me tratou super mal. E eu achava que era simplesmente o jeito dele. Enfim, com o tempo a avó dele morreu e ele me culpou pela morte da avó dele. Ah, o que você fez? Bem, sufocou? Sufocou a véia com o travesseiro? Sendo que ele não visitava porque não queria. A mãe dele entrou em depressão e eu sempre estava ali para ela e a família dele. Consegui um emprego em uma escola e ele conseguiu um estágio e eu sustentava a casa, pois quando voltamos eu tinha bastante dinheiro na conta. Eu era uma boa esposa para ele, acordava cedo, fazia até marmita para ele. Um dia ele esqueceu a marmita e eu não almocei só para levar para ele a dele. Quando cheguei na porta do trabalho dele, ele pediu para que eu não entrasse. Senti que ele tinha vergonha da minha aparência, pois ele trabalhava em um local de gente rica e eu estava com roupa normal. Eu entreguei a marmita e saí chorando por isso. Aí, ó, tá vendo? Deixa de comer. E vai levar para ele. Não foi ele que esqueceu a marmita? Ele que ficasse sem comer, meu bem. Eu, hein? Foi muito ruim aquela sensação. Então mudei com ele. Acabei desistindo do emprego que eu estava, pois pedalava 10 km por dia para chegar até ele. Além de dar conta dele e da casa.
Um dia minha vizinha aleatoriamente me chamou para matar um morcego na casa dela. E eu contei que estava desempregada e ela falou que ia arrumar um emprego para mim. Mal sabia eu que ela era funcionária pública com cargo importante no município. Então logo comecei a trabalhar. O Fernando ficou transtornado, pois tinha muitos homens no meu setor. E logo as meninas do trabalho botaram que eu ficava assustada com... Botaram não, deve ser notaram, né? Que eu ficava assustada com meu esposo. Então contei a elas o motivo e elas me falaram que isso poderia ser um relacionamento abusivo. Então ele decidiu que queria o divórcio, pois eu já não era a mesma. Queria me arrumar e ser independente e não fazia comida para ele todo dia. Eu não tinha tempo, pois fazia hora extra. Ele tinha o discurso que mulher tem que fazer tudo sozinha. Machista, só tá se revelando, né, bem? Só tá se revelando. Mulher tem que fazer tudo sozinha. Então não importa que você faz hora extra, não importa. Não importa se você tiver que levantar às 4 da manhã para limpar a casa, lavar banheiro, lavar louça, lavar roupa, estender roupa, recolher roupa a hora que chega do serviço, entendeu? Fazer comida, fazer a marmita pro bonito. E ele lá, meu bem, ele só tem a preocupação de ir trabalhar 8 horas por dia e depois ficar de boa. Você tem que fazer tudo sozinha. Ai, credo, Deus me livre. Deus me livre. Deus me livre conviver com uma cabeça pequena. Já pensou, gente, hein? O que tem dentro? Não tem cérebro, tem uma amêndoa lá dentro. Com o tempo fui perdendo o interesse sexual nele. Lógico, por quê? Porque eu começo a enxergar quem a pessoa é. E o interesse sentimental até. Ele foi embora de casa depois de brigarmos feio por conta do meu trabalho. E então passou meses, ele me procurou, mas eu já estava curtindo muito em festas. E mandei ele tomar naquele lugar. Ó, bendito seja, bendito seja. Gente, tem hora que, pum, a cabeça abre. Logo o divórcio saiu e eu descobri que ele, um mês após separar, estava no Rio de Janeiro e namorando uma menina que ele ficou na primeira vez que separamos. Então, mas você não, né? Você, quando ele descobriu que você ficou com alguém, ele quebrou tudo. E que ele tratava ela, aparentemente, como uma rainha. No começo é assim, bem. Várias declarações de amor e ela usa a roupa que quer usar. Ou seja, o problema era eu mesmo, que insistia em uma pessoa que não gostava de mim. Estou iniciando minha terapia esse ano e me sinto melhor solteira, mas não consigo perdoar nem esquecer toda a raiva que passei nesse casamento relâmpago. Obrigada por ler até aqui, André, e desculpa por todos os erros de português. Minha querida, para com isso. Não consigo me perdoar nem esquecer toda a raiva que eu passei nesse casamento relâmpago, mas você tem aqui, olha só, bem, ele veio te procurar, você mandou tomar ele tomar naquele lugar. Então quem que deveria estar sentada, bem gostoso, numa cadeira de balanço, de boa ali? Eu tô na minha cadeira de balanço, tá tudo resolvido pra mim, tô de boa. Você, querida, você. Se ele tá tratando a outra como uma rainha ou não, no começo geralmente é assim. Agora sim, ele pode ter conhecido uma mulher que se porta de maneira diferente diante dele. Se bem que se ele for esse machistinha mesmo, ele não quer mulher que se posiciona diante dele. Ele vai dar um jeito de a hora que a mulher estiver aqui ó, na palma da mão dele, ele vai começar. Vai começar com o ciúme da roupa, aí ela começa a mudar a roupa, começa a mudar o jeito que se maqueia e assim vai, bem. Esses tipos aqui, ó, não costumam mudar, não. Então, não tem por que sentir raiva, sabe? Não tem por que sentir raiva. Porque você, pum, quando abriu a cabeça, quando enxergou, quando percebeu, caiu fora. Então eu tenho que me sentir, na verdade, satisfeita, não é? Por eu ter caído fora, satisfeita por eu ter me libertado. E não raiva. Não tem por que ficar com raiva. Ainda bem, tá vendo? Enxerguei, me posicionei, me libertei e agora eu tenho que curtir a minha solitude ao invés de ficar pensando no que eu permiti viver. Quem que nunca permitiu viver determinada situação, gente? Meu Deus do céu, imagina. Vamos viver e celebrar o nosso hoje. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.